Então ele não imaginava que tanta perfeição, porque até então ele achava que fosse aquela coisa que eles precisavam. Uhum. Mas aí teve sinceridade, inclusive ele puxou, né, ele foi contando, né, que quando ele tirou da barriga, aí ele voltou. Eu falei assim, não, porque você tava bom ali, não pode voltar, tal, não sei o quê, vem pro mundo, que aqui tá te esperando. Então feliz, sabe? Depois falou que ele abriu os olhos, olhou pra ela. Olha. Então a gente teve esse contato todinho. Eu não tenho a possibilidade de estar com sua esposa, porque já estou de volta para o Rio de Janeiro, mas o que você falaria assim, do sentimento dela enquanto mãe? Ela também amou essa criança? Como que foi? Amor. Tanto que, assim, ela... Fica difícil falar porque só mãe sabe. Só mãe tem. Porque, tipo assim, até hoje, ela com a gente conversa sobre esse assunto, ela se emociona muito. Mas ele foi amado desde quando a gente fez o teste até o último, até na hora que a gente foi, quem carregou ele no caixão fui eu. Sim, isso daí é muito interessante. Então ele teve a dignidade de ter um nome, registro. Como que nome foi André? João Gabriel de Paiva Pinto. João Gabriel. Já a gente botou, eu tinha botado Gabriel por causa do nome de um anjo. Um anjo. Ele como um anjo, então a gente botou Gabriel justamente por causa do anjo. O João foi por causa da minha tia, que a minha tia ficava João. Aí a gente foi, por homenagem à minha tia também, botou João Gabriel. Que foi uma tia também que, nos momentos sim, deu força pra gente. Eu tenho uns tios que ajudaram a gente, e muitos outros que também discriminaram. Não só parentes, como os amigos também discriminaram a gente. Então, assim, né, o João Gabriel, ele foi um cidadão que teve a dignidade de ter o seu registro civil, nascer de forma natural e morrer também de forma natural. Em nenhum momento ele foi... houve o desejo, né, de abortá-lo, de matá-lo antes do tempo. Não, porque, tipo assim, como eu estava falando, aí tem uma coisa que a gente fala assim, tem casos e casos. Quando está vendo que tem o prejuízo para a mãe, e até mesmo para a criança, a gente sabia que a probabilidade de falecer era muito grande. Então, como não teve consequências negativas na gestação, então a gente levou a termo, né? Levou até tranquilo. Mas não vou dizer que não passou na nossa cabeça, passou. Mas a gente também, por acreditar em Deus, e afirmar que tudo é possível, se ele fez ressuscitou um morto. Então, se ele curou um leproso, por que não curar meu filho? Sim. Então, pelos movimentos, porque nem toda... Eu não pesquisei, porque eu já vi uma foto que pra mim deixou assim, em pânico, né? A palavra certa. Então, quer dizer, e como ele estava tendo os movimentos, uma criança perfeita, um batimento cardíaco perfeito, então por que a gente não se entregar? André, você viu fotos na internet que você disse que o deixou em pânico, porque as fotos que apresentam, principalmente em sites que defendem a legalização do aborto em caso de anencefalia, são sites que mostram figuras monstruosas, e eles os chamam também de crianças monstruosas. Você, em algum momento, viu seu filho como uma coisa, ou uma criança monstruosa quando você... Não, quando eu vi, eu me assustei. Mas em nenhum momento eu pensei que ele fosse... Assim, na hora... assim, eu fiquei com medo na hora de entrar no quarto. Porque eu vi a imagem. Você imaginava aquela cena que você viu na internet? Até então, na hora que eu vi, eu chorei. Falei, pô, meu filho é desse jeito, meu filho. Aí minha esposa na hora falou assim, calma, não é nada disso. Não é nada disso. Então, na hora que ela me incriminou, pra mim isso passou. E eu continuei o restante com aquilo. A criança
vai ser perfeita. Aham. Então pra mim eu já tava aquela imagem pra mim já tinha apagado naquele momento. Aham. Mas na hora de entrar, primeiro porque eu fiquei assim, será que eu posso entrar? Será que eu posso entrar? Então eu fiquei meio assim. Depois, que até minha esposa me cobrou, uma coisa que eu achava que depois a gente conversou, ela falou assim, ó, não tinha que ser cobrado, porque ela queria que eu tivesse estado somente naquele momento. Porque é o seguinte, eu poderia ter visto meu filho morto, não poderia ter visto. Então ela queria que eu estivesse presente naquele momento. No momento do parto, ela né? precisava de mim naquele momento. Do parto. Porque a gente não sabia exatamente como é que ia ser o parto. Então na hora do parto eu fiquei, não vou mentir que eu não pensei na imagem. Mas a partir do momento que eu Você pensou na imagem vista na internet, né? Foi na televisão, foi na internet. Na televisão. Na televisão. Aí eu fiquei assim, nessa hora eu pensei. E quando assim, você vê o seu bebê... Aí, quando eu fiquei sabendo que ele já tinha nascido, que foi até rápido, acho que foi uns 10 minutos, que eu via... Inclusive ele estava desse tamanhozinho, tá? Desse tamanho. E passando aqui, eu senti que era ele. Eu falei, eu acho que é ele. Só que aí, não deu tanto importância pra ela, mas é muito rápido, mas pode ser que não seja. Aí eu fui perguntar pra minha esposa, falou, não, você não já viu... Aí minha prima, que estava na sala de cirurgia, ela falou, você não viu ele passando aqui não? Eu falei, eu vi uma criança passando. Até senti que achando que era ele. Ela falou, não, era ele. Você pode ir lá no neonatal. Aí foi na hora que... Mas aí, desse momento, eu não quis saber. Se a fisionomia que eu tinha visto... Que você tinha visto na televisão. E você, quando chega lá, você falou uma coisa muito importante. Você disse assim, ele se parecia comigo, né? Aí na hora, parecia mais assim, comigo, mais a minha família. Não tanto comigo, mas era a minha família. Então não era um monstro. Não. Era uma criança linda, linda. Oh, coisa linda. Cheinho, gordinha, o pai. Que bom. E lindo. Também não quis olhar, não preocupei com tirar a touquinha, nada disso. Ela estava com a touquinha, né? Mas não me preocupei com isso. A única coisa que eu tive que preocupar é segurar ele e dizer, achando que já tinha falecido, né? E ele estava te esperando. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter pelo menos um segundo com ele, né? Porque não que eu falei com ele, eu já saí que eu não estava. André, assim, nós já estamos terminando aqui o nosso tempo. Eu gostaria de que você mande uma mensagem para os pais que estão gestando um filho com anencefalia e que estão passando provavelmente pelo que você passou, né? Uma mensagem de otimismo. O que você diz para eles? Assim, fé, muita fé. Eu, primeiramente, se agarre em Deus. Porque às vezes, de repente, a máquina engana. De repente, às vezes, a gente pode achar que meu filho vai ser isso, aquilo, e às vezes não. Como eu tive esse prazer de ter visto meu filho perfeito. Infelizmente, né? Infelizmente porque ele não está com a gente. Infelizmente porque ele está na presença do Senhor. Então, a única coisa é fé. E o alívio que você tem hoje de não ter feito um aborto, existe esse alívio? Também. Não vou mentir que a gente não pensou, mas assim, se não está tendo problema, curta a gravidez até o final. Curta até o final, porque é prazeroso você estar curtindo a gestação e ter ele ainda contigo ainda um pouco. Porque por que eu vou adiantar uma coisa que eu sei que lá na frente, então